constituição do segundo painel do evento Expo Read, que será formado pela senhora Cláudia Maldonado, presidente do Brasília e Região Convention and Visitors Bureau, Thaís Quintão, consultora do Ministério do Turismo para o programa Conheça o Brasil Cívico, Fernando Mesquita, presidente do Ruralto, e Adriana Carvalho, empresária no turismo rural. Fará uso da palavra para mediar este painel a senhora Cláudia Maldonado. Boa tarde, boa tarde. Gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que é turismo? Quem pode responder agora rapidinho, bem objetivamente, do que a gente está falando? Cristalina? Cristalina? Tem alguém aí que sabe o que é turismo? Não? Vamos lá, gente. O que é turismo para vocês? Bacana, é isso mesmo. Então, por isso, por favor, passem no vídeo. O vídeo não, a apresentação. Não? Isso. Então, gente, por isso que nós estamos aqui, olha, com 4 verbos. Porque a gente quer pessoas que tenham disposição para viajar. O turismo você tem que se deslocar. Mas por que tem que deslocar? Porque a gente quer dinheiro de fora. Nós queremos vender para outras pessoas que não teríamos condições de vender se elas não estivessem aqui no nosso destino. E por que isso? Porque essas pessoas aqui, elas vão para os meios de hospedagem, lá vão deixar dinheiro, elas vão para alimentação fora de casa, a gente está falando de bar, de restaurante, e tem cartão de crédito. Agora, faz diferença de onde o cartão de crédito vem ou é importante que ele tenha fundo? Tem que ter saldo, concorda? Então é sobre isso que a gente vai falar, por favor. Esse painel ele apresenta um pouquinho como que é o desenvolvimento de um produto. E aí eu estou sendo um pouquinho didática para vocês poderem entender os papéis de cada um e a responsabilidade de vocês. E eu estou rapidinho porque falaram que eu tinha que ser rápida, senão iam cortar minha voz aqui, deixa eu falar. É o seguinte, primeiro a gente tem recurso. Tá todo mundo ouvindo? Tá. Primeiro a gente tem recurso, bacana? Falando de Cristalina lá, eles têm as pedras. O que vocês têm aqui mais? Vamos lá. Cachoeiras e outras coisas. Mas isso é suficiente para ele ser turismo? Não. Por quê? Porque isso tem que estar envelopado num presente para alguém poder consumir e alguém poder comprar. Quando a gente fala que alguém vai consumir alguma coisa, tem que preparar esse produto até chegar na mesa de quem está consumindo. Então, a primeira coisa é pegar esse recurso e traduzir ele num produto. Aí a gente precisa exatamente identificar os atrativos, a infraestrutura, quais são as pessoas e qualificação é super, hiper importante, porque ninguém sai da sua casa para ser maltratado na terra do outro. Esquece. Se você acha que o teu padrão é bom, então você presta atenção. Você quer gente que vai gastar dinheiro com você. Essa pessoa, em geral, tem um padrão maior do que o seu. Então, você não pode se limitar ao que você acha. Você tem que pensar além. Você tem que ir além para conseguir mais dinheiro, porque senão você não estava no jogo. Certo? Aí, vem para fazer a oferta. Entra o mercado. Quando entra o mercado, vem as estratégias. Olha, o que são as estratégias? São os agentes que vão vender vocês lá fora. Então, tem a colocação do preço, tem a qualidade, tem a forma que vocês vão garantir a proposta, tem a continuidade do serviço, porque a gente está falando de serviço de 2 a 4 anos. No meu caso, no caso do Paulo, que somos do Convention, a gente capta. Então, a agenda que vocês estão vendo hoje é o que foi feito ou não foi feito há 4, 5 anos atrás.
Então, a gente tem que ter previsibilidade, a gente tem que ter essa abertura de visão de horizonte. E eu vou passar tudo muito rapidinho, depois a gente conversa. Aí, dentro desse marketing, que você vai pegar o teu produto e fazer com que as pessoas se apaixonem por ele, você tem que entender primeiro quem são os teus competidores. Porque é com eles que você vai estar diariamente fazendo a manutenção do teu produto e aprendendo. E aí, por fim, você coloca no mercado. Pode passar. Bom, nós estamos ainda na era pós-Covid. E isso mudou completamente. Por exemplo, de um tempo para lá, nós sempre falamos que temos 4 poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário e imprensa. A imprensa antes era um órgão, eram as televisões. Hoje, com o celular, a imprensa ela é difusa. Esse poder está na mão de todo mundo. Por quê? Uma mensagem postada de forma imprópria, ela pode destruir o negócio de alguém. Então, hoje, além dessas preocupações todas, ainda tem ainda o aprendizado de como nós, eticamente humanos, vamos fazer parte desse poder que até então nós não fazíamos. Mas o que as pessoas querem? Elas passaram muito tempo nas suas casas. Elas querem segurança, elas querem a possibilidade de retornar para sua casa se não estiver bom, elas querem conectividade acima de tudo. Pode passar. E por que a gente está falando disso? Porque, basicamente, eu estou aqui falando de turismo, de evento, de previsibilidade, porque a pauta é o cívico. E o cívico, ele entra com um evento. O que é o mais bacana de se adotar a pauta do turismo cívico? Porque o lazer, você viaja com a sua família. Cara, você vai para onde? Aonde teu bolso cabe, certo? Quando você vai no restaurante, você vai ver A ou B. Você vai aonde é mais barato. Quando você está a negócios, não. Porque você tem uma representação atrás de você. Você tem uma programação previamente já definida do que você vai fazer. E o turismo cívico, ele nada mais é do que as escolas, do que as famílias vêm para cá nessas visitas, mas previamente agendado. Então, nós poderemos saber e nos preparar, melhorar a qualidade e regatear preço. A gente vai conseguir trabalhar em larga escala. Por isso que é importante. Vamos lá? E o que isso conversa basicamente com o governo? Né? Porque turismo, ele tem 2 facetas. O que o governo faz, que aí a gente adora cobrar e reclamar, parará, e o que a iniciativa faz ou ela deixa de fazer. E que, na verdade, dói no próprio bolso quando ela não faz. Dentro da estratégia do GDF, nós indicamos que nós precisamos melhorar o posicionamento do DF no ranking dos estados. Depois, ele é importante para ser referência de turismo no Brasil. Nós fizemos um benchmark com várias capitais mundiais e todas as capitais elas são referências. Por que Brasília não é? Né? Porque, basicamente, nós não temos ainda uma consciência e um dever cidadão, eu falo isso, nacional, para enxergar a capital brasileira como a representação da nossa cidadania. E cidadania é uma coisa muito maior do que moral, do que cívica, do que todas essas outras coisas. É o que torna a nação. E aí o meio ambiente, por quê? Ele é sustentável. Pode passar. Basicamente, a gente está tratando de Washington como um parâmetro, porque de tudo que nós pesquisamos é o que tem mais sinergia com o Distrito Federal, que pode ser falado depois. Bota alto, por favor. Gente, eu já acabei, olha só. Consegui falar rapidinho. I'm Elliot Ferguson, President and CEO of Destination DC. As sister cities, Brazil's capital and the U.S. capital share a lot of similarities. We both are real open-air museums filled with history and culture. We both have some of the best restaurants and hotels in the world. However, Washington, D.C. typically receives almost 25 million tourists per year, generating nearly $900 million in total tax revenue. Years ago, Washington, D.C. was only known as a political capital, similar to Brasilia. Through much research, we realized our success was based on having a diverse visitor base.
Help make Brasilia a center for tourism. Contact Brasilia's Convention and Visitors Bureau and make your move to the future. O que ele fala, basicamente? Que em Washington, 92% dos visitantes, eles são nacionais de lá. Gente, Brasília, se a gente recebesse, já pensou 55% da movimentação de pessoas no turismo daqui? Olha como nossa economia estaria alavancada. Então, ele faz um paralelo, ele fala quanto que o Washington gasta, o que gera de emprego, isso na cidade, e o porquê agora que eu vou chamar a Thaís. Porque a gente vive um momento único. Brasília, nós sempre quisemos turismo cívico, e como é que vende, como é que faz. Mas nunca caminhamos junto com o governo federal, né? Era o DF quadradinho lá, andando, caminhando, mas a gente não fazia parte de política de política federal de turismo. E aí, esse ministério, na qual a Thaís está representando aqui, eles compraram a ideia. Então, o turismo cívico, que não se vende como cívico, mas é como política de turismo cívico. O que eu quero dizer com isso? É família, é estudante de ensino médio fundamental. Mas quando for vender Brasília, é sobre outros argumentos, né? Mas a gente está conseguindo trabalhar junto e é sobre isso que a Thaís vai falar. Bom, boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui, esse evento está maravilhoso, parabéns a todos os organizadores. Hoje eu estou aqui com o chapéu do Ministério do Turismo, mas eu também ponho o chapéu como representante da Câmara de Hospitalidade e Turismo do CODES, da CODES também, né? Porque a gente está junto nessa luta aí, como turismo, como empresariado, como desenvolvimento do turismo, não só aqui em Brasília, mas a gente precisa do entorno. O entorno, assim como o entorno precisa da gente, a gente precisa do entorno. Agora, entrando um pouquinho no trabalho que a gente está fazendo com o Ministério do Turismo, agora nessa nova gestão, o ministro Celso Sabino, ele iniciou um movimento no Brasil que chama Conheça o Brasil, que é essa marca. E para cada ação, para cada ativação, para cada movimento e temática que ele vai trabalhar, a gente lança uma programação conforme o segmento de atuação. Nesse caso, a gente já lançou desde novembro o Turismo Cívico, que é o Conheça o Brasil Cívico, tendo a capital federal como hub e referência, como a Cláudia bem falou, mundial e nacional para o turismo cívico. Um vídeo, por favor, naqueles segundos. Eu trouxe aqui uma fala do ministro, só quando ele lançou essa campanha, e fazendo a introdução geral, eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque ele fala um pouco desse movimento que eu falei. Foi uma entrevista que ele deu à Voz do Brasil. Na abertura, e realmente o Brasil é um país fantástico, brasileiros, muitos, têm conhecimento da quantidade, da qualidade incomparável dos nossos atrativos turísticos. E agora o governo federal tem feito uma estratégia, um esforço muito grande envolvendo praticamente todos os ministérios do governo federal para fazer com que o nosso povo conheça o seu país. Nós temos casos, infelizmente, o cidadão brasileiro que mora no estado ainda não conhece todos os atrativos turísticos ali do seu estado. O governo federal quer fomentar essas visitas, quer fomentar o conhecimento do Brasil pelo seu povo. Lançamos a campanha Conheça o Brasil, envolvendo as companhias aéreas, chama Conheça o Brasil Voando. Faz parte de uma estratégia ainda maior. O governo federal, um programa chamado Conheça o Brasil. E teremos também, logo o lançamento do Conheça o Brasil Cívico, onde pretendemos trazer aqui para Brasília, capital federal, estudantes secundaristas, estudantes universitários, pesquisadores e professores, durante os fins de semana, aproveitando o contrafluxo das aeronaves, o movimento nos aeroportos e também a baixa ocupação do setor hoteleiro aqui em Brasília nos fins de semana, para ofertar preços bastante acessíveis para esse público. A ideia é fazer com que estudantes e professores possam conhecer aqui em Brasília símbolos da nossa república, da nossa democracia. Brasília é belíssimo. Além do Conheça o Brasil Voando, Conheça o Brasil Sim, como está lançando também o Conheça o Brasil Melhor Idade, ofertando pacotes turísticos e passagens aéreas e hospedagens, a nossa melhor idade, e pesquisas, inclusive, do nosso Ministério da Previdência apontam que dos aposentados... Bom, pessoal, eu trouxe essa fala inicial dele só para vocês entenderem um pouco o que é esse movimento que o governo federal, por meio do Ministério do Turismo, com todos os outros ministérios, estão se unindo para fazer. A gente quer fomentar que o Brasil conheça o Brasil, ou seja, que eu aqui morando em Brasília conheça Formosa, conheça Padre Bernardo, e da mesma forma a comunidade do entorno venha também conhecer Brasília.
E isso é o que fomenta os negócios, tanto de vocês quanto daqui de Brasília. Então, a gente tem que começar primeiro sendo o melhor para nós mesmos. Então, eu trago aqui 2 chapéus de novo. Não só como ministério representando o programa Conheço o Brasil Cívico, mas também vocês vão perceber na minha apresentação as linhas estratégicas, como a gente pode organizar e planejar o desenvolvimento regional e local. Então, é importante vocês perceberem que a gente pode... Aqui eu já falei, né, que é o movimento, eu vou passar rapidinho também, porque a gente tem um time. Os objetivos principais que o brasileiro conheça o Brasil e viaje pelo Brasil. Por isso o movimento Conheça o Brasil. Ele não envolve só o cívico, ele envolve Conheça o Brasil voando, Conheça o Brasil realiza, Conheça o Brasil conectado, que são essas 4 chancelas que a gente já criou, o Ministério já lançou, e a gente está, o voando, são parcerias com as passagens aéreas, as associações aéreas, para diminuir preços de tarifas para viajar pelo Brasil. O realiza, são linhas de créditos com condições melhores pelos bancos públicos para poder viajar pelo Brasil. O conectado é junto com o Ministério da Comunicação para botar a internet facilitada em todos os municípios e lugares turísticos do país, e aí tem uma classificação, obviamente. É importante vocês acompanharem isso para levar para suas regiões. E o cívico, que hoje é o mote principal para a gente poder avançar com... Por que a gente está trazendo o cívico? Para que vocês percebam que o movimento de um lugar que já é consolidado como turístico, o quanto que ele vai impactar e reverberar no entorno. Então, Brasília acaba sendo um hub de distribuição, um centro de distribuição de fluxos de turistas para esse entorno. E, à mesma forma, para vocês virem conhecer, terá condições diferenciadas. O projeto foi lançado em novembro do ano passado, a gente já está em desenvolvimento com várias parcerias. Inclusive, eu trago aqui o nome de todos os nossos parceiros, que é uma honra ter todo mundo, porque a gente entende que, dentro da política pública, a gente não faz nada sozinho. E o empresariado, eu também sou empresária aqui, a gente também não faz nada sozinho, a gente tem que dar a mão. Então, a integração, a união que gera a transformação. Então, a gente tem que pensar nisso. Hoje, dentro do convênio, no protocolo de intenções que a gente tem para o programa do turismo cívico, a gente tem 15 entidades parceiras, dentre elas a Rural Tour, que vai falar logo em seguida, o Convention, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, que é por meio do IBICT. Enfim, são 15 instituições que são parceiras, associação de hotéis, de agências de viagens, de receptivo local, de bares e restaurantes, os sindicatos da área. Então, a gente tem 15 instituições parceiras que está rodando, cada um com sua corresponsabilização, cada um fazendo o seu papel e contribuindo nessa junção. O Convention está trazendo várias parcerias para a gente desenvolver. O Rural Tour, a gente desenvolver a integração, as conexões e escalas, que é o tema hoje do nosso painel. Enfim, várias ações que a gente está trazendo com cada um e cada um se corresponsabilizando. Porque o Ministério sozinho não vai fazer nada. Se você quiser abrir uma indústria de turismo no seu lugar, um movimento de turismo no seu lugar, você vai conseguir fazer sozinho? Não vai. Você tem que gerar fluxo, você tem que ter funcionários, você tem que ter logística, você tem que ter infraestrutura. Então, precisa dessa integração, dessa união. Aqui eu trago alguns principais eixos estratégicos, eu vou passar rapidamente, para estruturar o programa, e isso também serve como referência para vocês olharem e ver como se modula um projeto para desenvolver um destino, para desenvolver uma localidade. Então, assim, a gente começa primeiro com pesquisas, mapeamentos, estudos, porque a gente precisa ter esses dados. A gente parte para a criação e aprimoramento desses produtos e serviços turísticos, inovando, porque a gente não quer falar um cívico tradicional, bater continência ali e tal. A gente quer trazer experiências, imersões, tanto na parte de design, urbanismo, arquitetura, todo o desenvolvimento e oferta do que Brasília tem e do entorno, com a Rural Tour trazendo as experiências gastronômicas, as vivências de cachoeiras, de atrativos naturais, culturais que tem no entorno. E aí a gente qualifica e capacita esse pessoal, fazendo um alinhamento com a qualidade do que a Cláudia bem disse, que a gente não tem que olhar para o nosso umbigo, a gente tem que olhar para o público que a gente quer receber. Então, se o público que a gente quer receber quer um nível de qualidade X, Y, Z, a gente tem que se estruturar para isso, porque senão a gente não consegue atrair esse público. E por fim, as linhas de crédito que está por meio do Conheça o Brasil realiza. A gente começa esse programa nacional, ele vai ser nacional, mas a gente começa, obviamente, não preciso explicar porquê, pela capital federal. Então, a gente traz a Brasília como destino piloto para lançar esse programa e, para o próximo ano, está dentro do cronograma, a gente abrir para outras cidades e capitais que tenham referências. Isso é uma chamada também que a gente já está fazendo aqui em primeira mão com vocês, porque caso tenha no entorno
alguma cidade que tenha referências históricas, cívicas, culturais, que possam agregar valor ao roteiro cívico. É o momento do ano que vem a gente inserir essas comunidades, essas regiões, para a gente agregar valor, porque, vamos supor, a gente vai fomentar o Rio, foi a primeira capital do Brasil, Salvador, Ouro Preto, tem várias cidades que já são tradicionais, mas tem muitos lugares do entorno daqui que ajudaram a desenvolver a capital, então a gente pode trazer essa linha temática, né? E aí as abordagens e narrativas principais que a gente está trabalhando de forma criativa, por isso que eu pus até essa carinha alegre aí, para a gente poder pensar que a gente tem que estar sempre criando e inovando. Não adianta só mostrar o Museu Nacional, não adianta só mostrar o Palácio da República, mas eu preciso inovar, criar experiências ali dentro. Eu preciso ter uma dinâmica diferenciada, se for com um estudante de 15, 16 ou se for com um cara de faculdade de arquitetura. Eu tenho que inovar sempre. Então, as temáticas principais é a transferência e construção de Brasília, a cidade capital, a cidade planejada e a cidade criativa, porque Brasília é referência, assim como o entorno tem todo esse trabalho de desenvolvimento de criatividade com a gente. Aqui as etapas, eu vou passar rapidamente, que seria essa que eu falei, Brasília, Capital Federal e o Brasil Cívico. E é isso, eu trouxe bem rápido aqui o assunto, para depois a gente abrir para a palavra. E eu agradeço e passo a palavra agora para a Rural Tour, Fernando Mesquita. Boa noite. Gente, boa tarde, meu nome é Fernando Mesquita. Atualmente eu estou como presidente do Rural Tour, Sindicato de Turismo Rural e Ecológico do DF e entorno. Eu me sinto muito à vontade e alegre aqui estar participando com vocês do entorno. Eu gostei muito da fala da Cláudia quando ela faz essa provocação. O que é turismo? Turismo é negócio? Turismo é uma atividade? Agora eu quero dar um enfoque, uma reflexão, uma provocação para vocês deixarem inquieto. Turismo é uma indústria. Turismo é uma indústria mundial que gira trilhões de dólares. O Brasil tem que despertar para isso, nós temos que despertar para isso. Muito bem, turismo rural, vou contar um pouco aqui da história do turismo rural. Como é que começa esse negócio de turismo rural? Foi justamente na França. Logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, em 1947, 48, estava havendo um êxodo rural muito grande, as pessoas se deslocando das cidades do interior para os centros urbanos. Pessoas doentes, pessoas mutiladas, pessoas enfermas e procurando alternativas. Quando eles veem aquele plano para a recuperação da Europa, eles entendem que tem que desenvolver essa indústria no interior da França. Então, França é o nosso berço do turismo rural. E em 2015, nós fizemos um benchmarking pelo Rural Tour e o Sebrae, um grande parceiro, Sebrae DF, Sebrae Goiás, um grande parceiro, visitando o turismo rural da França. E ficamos ali sediados em Paris. Paris está no centro e em volta de Paris nós temos 7 arcos, a Ile-de-France. Ile-de-France são 7 anéis e a nossa base era em Venise, além de Paris. E ali visitamos alguns sítios, algumas, podemos dizer, chácaras, parques, verificando como é que é a tecnologia, como é que eles apresentam o turismo rural. Hoje a França ela recebe 100 milhões de turistas, sendo que a sua população é de 60 milhões. Então gira muito dinheiro. Eles criaram a Gîte de France, nós temos conexões com a Gîte de France. A Gîte de France exporta tecnologia na área de turismo rural. Depois isso vai avançando, chega na Espanha. Hoje nós temos conexões também com a Eurogîte, desenvolve um trabalho maravilhoso ali na Galícia. Também fizemos um benchmark para a Galícia, não é mesmo, César? Minha amiga aqui, lá de Pirinópolis, estava conosco. Depois Portugal, com a Promatur, que também desenvolve esse turismo. E aqui na América Latina, nós temos a Associação Latino-Americana de Turismo Rural, com a nossa sede em Buenos Aires. O presidente é o Mariano Vasquez. E no Brasil? No Brasil nós temos a Rede Brasil de Turismo Rural Consciente. Liderança de São Paulo, de norte a sul do Brasil. É o Brasil buscando apresentar essa alternativa de turismo, porque o turismo que predomina no Brasil é praia e sol. Praia e sol, praia e sol. Só que nós queremos, de certa forma, desmistificar isso e apresentar um Brasil rural. Um rural que é atuante, um rural moderno, um rural novo. Tanto é que nós falamos que nós somos a vitrine do agronegócio. Eu fico muito alegre, muito contente, porque a CNA abraçou essa ideia. O nosso querido presidente do Senar Nacional, Daniel Carrara, abraçou. Então todos os Senar Brasil estão trabalhando com o curso de turismo rural. Goiás, a nossa poderosa FAEG, que eu gosto de dizer a FAEG, Sistema FAEG, Senar, está com o curso de turismo rural, vocês podem demandar.
justamente para como saber implementar, justamente para trabalhar também a inventário da oferta turística, o diagnóstico, trabalhar essa indústria no seu município. Então nós estamos avançando e avançando bem. Na Covid, o nosso setor de turismo rural teve um crescimento de 30%. Por quê? As pessoas entraram num processo de ansiedade, num processo de depressão, quando elas encontraram essa alternativa, esse modelo de lazer, as famílias se deslocando em seus automóveis, próximo da sua casa, com protocolos de segurança, com distanciamento, com boas práticas, elas encontraram no turismo rural uma alternativa de vida, de conexão. Isso é muito importante para todos nós. E desenvolve a cidade? Desenvolve, gente. Faça essa reflexão. Turismo é uma indústria. Eu estou vendo aqui Formosa, por exemplo. Ali em Formosa nós temos 2 equipamentos turísticos que são nossos associados, que é o Hotel Fazenda Araras e o Recanto Pedra Grande. Nós temos ali o Novo Gama, nós temos também um equipamento que é o Clart, que é nosso associado. Desse lado aqui eu tenho Alexandre com o Hotel Fazenda Cabugi e o Alambique Cambeba, e temos também em Lusiânia a Fazenda Boa Sorte. São equipamentos turísticos no entorno que são associados por Rural Tour. E dentro de Brasília nós temos mais equipamentos turísticos. Hoje somos 33 empresários que estamos atuando e mostrando essa alternativa, levando alegria e satisfação. E nós vamos passar um vídeo aqui, que é do Rural Tour, mostrando um pouco desses equipamentos e mostrando também a cadeia produtiva associada ao turismo. Eu tenho aqui o Igor, que é do Alambique Cavaco. Temos mais uma cachaçaria aqui a 7 Cancelas, porque no Rural Tour nós estamos desenvolvendo um trabalho com as 4 bebidas, cafés especiais, cachaças de alambique, cervejas artesanais e o vinho, que é a grande sensação do momento. Nós estamos com a Vinícola Brasília, um empreendimento padrão internacional e trabalhando forte na questão do enoturismo. Bem, Júlio, eu vou pedir para você apresentar aqui o vídeo do Rural Tour e que vocês vão poder ter uma ideia do que é a nossa oferta turística. Bem-vindos ao fascinante mundo do turismo rural. O Sindicato do Turismo Rural do DF e entorno, Rural Tour, convida para uma inesquecível jornada pelo turismo rural, prometendo uma experiência única de conexão com as maravilhas naturais e serenidade do campo, revelando belezas escondidas próximas à sua casa. Embarque conosco em experiências incríveis. No Rural Tour, as famílias do DF encontram uma ampla oferta no mundo do turismo rural com equipamentos turísticos bem estruturados, qualificados e que respeitam os protocolos de segurança e boas práticas, comprometidos com a sustentabilidade social e ambiental. Desfrute de hospedagens de alta qualidade e uma variedade de atividades como enoturismo, turismo equestre e jardins gastronômicos. Cada experiência é cuidadosamente planejada para garantir bem-estar, conforto e momentos inesquecíveis, promovendo lazer, educação e festividades em meio a paisagens deslumbrantes. Incentive-se a conectar profundamente com a natureza e contribuir para a sua preservação. Através de experiências que permitem criar memórias significativas, participar, aprender e fazer a diferença, você pode renovar sua energia e encontrar a felicidade em um ambiente onde a natureza é essencial à experiência. O Rural Tour convida você a explorar a simplicidade e a paz encontradas no contato com a natureza, oferecendo uma oportunidade de renovação e descoberta perto de casa e longe da rotina. Junte-se a nós e renove a sua energia interior e provoque a felicidade. A natureza agradece.
Gente, obrigado. Passando agora a palavra para minha querida amiga Adriana Carvalho. Boa tarde a todos, meninas aqui. Para mim é um prazer estar aqui hoje falando um pouquinho da minha experiência como empresária. Vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou goiana e vim para a região Pirenópolis, Corumbá e Cocalzinho. Hoje eu já sou muito mais cidadã cocalzinhense, né? Eu tenho um empreendimento de mais ou menos, vai fazer 20 anos. Meu pai comprou uma propriedade rural no município de Cocalzinho. E a minha formação, gente, eu tenho 2 formações. Eu sou da área de TI, da tecnologia de informação. Depois eu fiz gastronomia. E hoje eu sou empresária do turismo rural, gastronômico, enogastronômico. Em 2005, na propriedade, nós começamos com a plantação de uvas viníferas. Então, nós fomos pioneiros na plantação de uvas para vinho em Goiás. E fui sócia durante 16 anos da Vinícola Pirineus, que hoje tem vinhos premiados, renomados. E eu tinha um restaurante bistrô em Pirenópolis, que eu abri em 2018, e na pandemia a gente fechou. E nós fomos obrigados a ficar ali 7 meses sem trabalhar. Mas o empresário que não trabalha não paga as contas, e as contas tinham que ser pagas. E a gente fez todo um treinamento, se preparando, né, para poder voltar a trabalhar, voltar com todos os critérios de segurança, mas Pirenópolis ainda não tinha permitido a gente voltar a trabalhar. E aí foi a hora que eu pensei, eu vou para a roça. Eu vou para a roça e vou começar a investir na chácara. E foi exatamente o que eu fiz. E em Cocalzinho a gente podia estar recebendo o nosso turista para almoço harmonizado, para visitação na plantação de uva. E começamos num momento assim que estava todo mundo louco para sair de casa, depois de 3 meses das pessoas presas em suas casas, ir para um ambiente que tivesse contato com a natureza, que tivesse sol, que tivesse ventilação, né, que tivesse ali segurança. E aí eu tinha um espaço, eu tinha tudo isso. Eu tinha esse espaço maravilhoso, com muito sol, com muito vento, com muito calor, comida boa e vinho ainda, para quem gostasse de vinho, né? Vinhos, sucos. E a gente começou então na pandemia mesmo, fazendo esse trabalho, recebendo os nossos clientes com um número bem reduzido. Então era um espaço que eu tenho, até hoje eu tenho um espaço para mais de 60 pessoas, mas eu recebo no máximo 20, 25. Em alguns casos a gente recebe até 40 pessoas. Mas é tudo com agendamento, que é uma das coisas que nos facilita trabalhar, porque eu falo, quem é da gastronomia e tinha restaurante, e você fecha com o seu estoque todo na geladeira, e você perde tudo isso, você começa a trabalhar de forma mais racional. E essa racionalidade também te leva a ser uma pessoa mais produtiva. E isso gera organização. Então eu falo, nós ainda estamos caminhando, nós estamos ainda aprendendo, porque nós precisamos muito das parcerias. E aí tem uma novidade que também final de 2021, conversando com uma amiga, que depois até ela esteve como secretária de turismo de Pirenópolis, e falando exatamente de trabalhar em parcerias. Porque o empresário sozinho é difícil. A gente precisa contar, sim, com as políticas públicas que nos apoiem. Porque o nosso cliente, ele está fazendo um passeio turístico. Ele quer, além de ser bem recebido, ter comida de qualidade, hospedagem de qualidade, ele precisa de uma estrada de qualidade. Porque ou ele vai colocar o carro dele na estrada, ou ele vai alugar um carro para ir até a sua propriedade. E nós que temos propriedades na zona rural, nós temos essa dificuldade, esse desafio. Eu coloco tudo como desafio, porque a gente todo dia está matando um leão. E quando a gente está diante de uma propriedade rural e ainda somos mulheres, aí nós temos ainda um pouquinho mais de dificuldade, porque às vezes nos falta força
mas não a força de vontade, nos falta força física, sabe? Uma força que não depende de nós braçalmente. Então, assim, enfrentamos vários desafios, mas no final, a gente sempre tem contado com parcerias, com ideias boas, com pessoas que têm projetos. Então, o Sindicato Rural do município de Cocalzinho, a Rural Tour, eu já fazia parte do TRC, que é o Turismo Rural Consciente, eu já era cadastrada no Cadastur do Ministério do Turismo. Então, a gente vai fazendo tudo certinho, mas é tudo muito lento se você está sozinho, né? E aí o que houve? Houve uma ideia muito boa da secretária de Turismo, numa conversa que nós tivemos, de juntar 3 municípios, que é Pirenópolis, Corumbá de Goiás e Cocalzinho de Goiás, e criar uma rota turística gastronômica voltada para queijos e vinhos, queijos, uvas e vinhos, porque Goiás se descobriu, né, na produção de uvas e vinhos nos últimos 5, 6 anos. Houve uma explosão, não só Goiás, como DF, né, a região daqui. Então, nós fomos os pioneiros começando em 2005, mas em 2015, 2016 e 2017, um boom de empresários que partiram para essa empreitada, né, de produção de uva na região de Goiás. Eu acho que talvez alguns aqui nem sabiam que Goiás e DF estão plantando uva e fazendo vinho de qualidade, né? Exatamente, e vinhos premiados. Então, assim, o bom dessa união dos 3 municípios, porque a gente já tinha Pirenópolis como um município já de turismo consolidado. Todo mundo já ouviu falar de Pirenópolis, mas nem todo mundo conhece Corumbá de Goiás e Cocalzinho de Goiás. E por incrível que pareça, nesses últimos 2 anos, de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023, nós tivemos, assim, um boom também no turismo de Cocalzinho de Goiás. Cocalzinho teve aquela energia que estava precisando, sabe? Eu acho que veio a palavra certa para as pessoas certas. O que significa? Veio um incentivo e fez com que nós do município nos mexêssemos para que isso acontecesse. Porque, claro, não vai cair do céu. E aí, nesses 2 anos, o crescimento de Cocalzinho para o turismo e a visibilidade desse município, com potencial gigantesco, então não só para o turismo de natureza, para o turismo rural, para o turismo enoturismo, turismo gastronômico, turismo cultural, que eu acho que a gastronomia e a cultura, elas andam juntas, né? Eu chego a me emocionar porque eu fico pensando na quantidade de trabalho que nós temos ali, a quantidade de potencial que nós temos ali nesse município para desenvolver. Então, assim, eu acho que aqui é mais para dizer que o empresário, nós do turismo, junto com as políticas públicas, junto com nossos governantes municipais, estaduais e federais, temos sim que nos unir, um apoiar o outro, porque nós temos assim, maravilhas para serem exploradas, para serem aproveitadas, e em troca disso, gente, é o que o Fernando falou. Turismo gera trabalho, gera renda, gera dinheiro. Turismo é uma indústria. E aí você tem que fazer o que você faz de melhor, né? E eu falo que nós, goianos, nós sabemos receber bem. Nós aqui, todo mundo, eu falo que não tem quem vem para Goiás, que não fala que nós temos esse jeitinho, né? Vamos tomar um cafezinho, a gente já puxa a conversa, tem uma prosa, tem uma história. Então, assim, eu quero parabenizar, na verdade, a todos que têm essa iniciativa, todos que estão empenhados nesse trabalho, porque além do potencial grande, vamos aproveitar as boas vontades das pessoas que querem fazer e trazer o desenvolvimento turístico, econômico para a nossa região. E vão conhecer, né, a minha empresa hoje é o Caliandra Gastronomia,
O Caliandra Gastronomia ele tem vários subtítulos. Caliandra Gastronomia tem a experiência rural e vinhos e vinhedos, porque é uma propriedade rural que te oferece então um passeio pelos parreirais e um almoço harmonizado com os vinhos da região. Então vale a pena conhecer, estamos pertinho de Brasília, fazemos parte da Rota dos Pirineus, queijos, uvas e vinhos, né, onde estão 3 municípios esperando para receber vocês. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma consideração com a gente? A Caliandra é uma case de sucesso, assim como temos outros aqui, mas a gente convidou a Adriana para poder falar com a gente hoje, para vocês terem uma referência local, na real, das dificuldades e das vitórias, né? Dos desafios e das conquistas. E a gente aqui também, como instituição e como empresários, que todos somos, para poder colocar à disposição caso alguém tenha uma pergunta. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pela exposição de vocês, muito instrutiva. Meu nome é Felipe, eu sou agente local de inovação rural do SEBRAE, DF, e a pergunta que eu queria fazer é em relação ao turismo rural voltado ao pequeno produtor rural. Porque a minha lista de carteira, na minha carteira de clientes, a gente tem muito... Fala mais próximo, porque dá pra... Os nossos clientes, nós temos muitos produtores pequenos que têm essa vocação também para o turismo rural. Como a associação pode ajudar? Quais ferramentas a associação possui para que a gente possa guiá-los junto à associação? Oi, Felipe, obrigado pela sua pergunta. Isso aí eu acho que vai esclarecer dúvida de muita gente. Sim, o sindicato ele já temos aí 20 anos, estamos ligados ao sistema FAP, Senar. Nós temos técnicos que podem estar visitando a propriedade para que a gente possa fazer um diagnóstico, os pontos fracos, os pontos fortes, qual a tendência, o que ele pode trabalhar. E aí vamos desenvolver identidade, conceito e imagem e o que ele pode estar explorando ali. Existe um leque muito grande em torno de turismo rural que pode estar se adaptando àquela propriedade. E informação e planejamento é essencial, porque hoje gastar dinheiro não é qualquer um que a gente pode estar fazendo isso. Então a pessoa, você que é do SEBRAE, que faz essa visita, esse trabalho de campo, pode pedir, depois a gente passa o nosso contato, pode pedir para entrar em contato conosco, que aí a gente faz uma visita técnica na localidade e que a gente possa estar auxiliando essas pessoas. E ver dentro da cadeia produtiva o que ela pode estar oferecendo também. Gente, isso é de suma importância. Aquele que faz um queijo, um requeijão, uma rapadura, um doce, essa cadeia produtiva associada ao turismo está ganhando muita força. Amanhã nós teremos um encontro com a Apex Brasil e a Serim, em que estarão 26 investidores internacionais, 15 embaixadas, procurando justamente produtos agrícolas para que possam estar fazendo esse trabalho de exportação. Gente, aqui em Brasília nós somos média de 132 embaixadas. Formosa está recebendo o corpo diplomático de uma fazenda que não é associada a nós para observação de pássaros. Atente para essa questão aí. Somos uma indústria. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveite aí, gente. Temos o Ministério do Turismo aqui, hein? Tem mais uma pergunta, finalizando. A gente tem 1 minuto aqui. 8 minutos.
parceria com o governo, né, que tem vários empreendimentos de Hotel Fazenda, Vale das Cachoeiras, né, em que parceria começar com o poder público, né, porque isso, parceria com o poder público, porque lá os donos dos empreendimentos, né, Hotel Fazenda, sítio, pesca e bike, né, tudo que tem lá assim, eles querem fomentar, né, mas também as pessoas precisam de acesso, né. Gostei muito do que você mesmo falou também, né, do que vestibulou. As pessoas precisam de acesso, então uma parceria assim com o poder público para fomentar, né, e começar, porque o pessoal do trade lá eles querem fazer isso, né, e também é uma parceria que a gente está fazendo lá com as escolas, né, de fazer um city tour, né, de divulgar também o município, né, e os locais de pessoas que não têm acesso, né. Tem lá no Novo Caminho, tem as escolas rurais e outras escolas de alunos que nunca foram por plano, sabem os empreendimentos, né, e tem uma parceria com a Secretaria de Educação, né, que crianças tenham acesso, né, aos monumentos turísticos, né, principalmente do local, né, e das regiões mais distantes, né. Mas meu foco assim mesmo é parceria com o poder público, né. Por onde começar? Né? Acho que a primeira questão é você trabalhar de forma associativa. Então você é guia, você participa da associação de guia, bacana. Essa associação de guia, você tem que fomentar ela para que ela haja diretamente, no caso, Secretaria de Governo. No caso, a Setur, Distrito Federal, concorda? O que vai estar acontecendo agora é a execução de vários pilotos para identificar os gargalos que teriam no futuro o turismo cívico. Então, várias escolas serão convidadas para a gente poder saber o que está pegando, aonde que está funcionando direitinho, aonde tem problema de transporte, aonde não tem, de repente, um banheiro adequado, aonde tem tradutor, não tem, você tem que levar, enfim. Vai agora acontecer um trabalho, um diagnóstico geral desse pavimento. Agora, trabalhar com o poder público, em geral, você faz ou um chamamento de projeto, aí você tem que ficar, por exemplo, a Setur fez, o ano passado, um chamamento de projeto específico. E aí, deu dinheiro de 600 a 1 milhão e pouco para quem colocou os projetos. Só que não basta você só ser o guia, você tem que ter uma entidade que tem critérios para poder atender, enfim. Agora, um desses projetos, por exemplo, ele foi colocado. A outra forma é via entidade e você trabalhar fomento e emendas parlamentares. Outras formas é só licitação. Basicamente é isso. Complementando a Cláudia, é importante vocês, enquanto unidades empresariais, né, profissionais autônomos, como os guias, se unirem com relação às instituições parceiras e estar atento ao que a Prefeitura, o Estado e o Federal estão fazendo. Porque, enquanto órgão público, a gente sempre vai buscar as entidades parceiras e essas entidades vão fomentar os grupos empresariais que elas representam para trazer para dentro do projeto. Então, a gente não pode, no máximo que a gente faz, vai ser, por exemplo, um chamamento público, seguindo a linha do cívico, de trazer os empresários locais para a gente discutir o que vai entrar como, o que tem potencial, o que já está formatado, o que na real é serviço, é produto que agrega valor ao roteiro cívico. Então, nós vamos fazer esse chamamento, agora vai ser a primeira ação, junto com aquele mapeamento que eu apresentei, que são as linhas estratégicas do programa. Mas, enquanto pessoa, enquanto profissional, não tem outra saída, você tem que estar unido, por isso que eu pus a integração como referência. A gente que é federal não está agindo sozinho, a base também agir sozinha não consegue. O turismo, infelizmente, ou felizmente, né? Eu acho que felizmente, ele não acontece só, ele acontece em rede, em grupo, em territórios. Por mais que você não componha uma rota, um roteiro turístico, você precisa de um grupo de serviços para funcionar. Assim como um roteiro não acontece sem um guia,
um roteiro também não acontece um atrativo, e tudo tem que estar interligado e se conversando. Então, assim, eu acho que, respondendo a sua pergunta de forma prática, ficar de olho nos editais, ficar de olho na parceria com as instituições que te representam, enquanto, no caso, guia ou produtores rurais aqui, buscar as associações rurais, o sindicato de turismo e até mesmo de produção agrícola ou pecuária, que seja da linha laticínios, para que eles juntos cheguem no poder público, estadual, municipal e federal. Porque só assim, em grupo, que vai fortalecer a sugestão do Senhor. E tem uma coisa importante, você só vai conseguir vender para fora de Brasília a hora que você conseguir vender para dentro de Brasília. Eu falo Brasília porque acaba que as pessoas vêm para a capital federal, não desrespeitando Novo Gama, não desrespeitando todo o entorno que é fantástico. Mas existe um fomentador que ele integra o resto todo. Então foca primeiro, vai aumentando de pouquinho a dimensão do que você vai atrair de gente para conhecer o teu negócio. Basicamente, eu acho que é isso. Tá bom. Bom, é isso. Então, né, o Fernando quer fazer Não, é só um convite. Na hora do nosso happy hour, nós vamos estar aqui com 2 cachaças, oferecendo degustação de 2 cachaças. É a 7 Cancelas e a Cavaco. Barril de carvalho francês e barril de carvalho americano. Gente, uma madeira saborosa, muito saborosa. Na hora do nosso happy hour. O rural tem disso, né? Termina tudo em festa. Exatamente. O turismo é festa e alegria. Obrigada, gente. Boa tarde. Muito obrigado.